Olá, pessoal, aqui é a Cláudia Barros, da Movimento Mirim. A gente está se encontrando hoje, porque hoje é dia de webinário para alunos e ex-alunos dos cursos online da Movimento Mirim. Então, hoje é dia da gente responder as perguntas que foram encaminhadas para cá a respeito de desenvolvimento infantil. Pessoal, antes da gente se encaminhar para as respostas das perguntas, tem um recadinho que eu queria colocar aqui para vocês. É o seguinte, a gente está recolhendo, coletando algumas informações das pessoas que entram em contato com a Movimento Mirim, para a gente conseguir entender o que essas pessoas querem, enfim, quem são essas pessoas, né? Para a gente conseguir fazer um mapeamento a respeito das pessoas que se interessam pelo nosso conteúdo e o que elas gostariam que a gente desenvolvesse nos cursos, nas consultorias ou nossos encontros aqui virtuais, né? Então, tem uma pesquisa, essa pesquisa, gente, ela demora 2 minutinhos, ela é muito rápida, e essa pesquisa, ela tá lá no site da Movimento Mirim. Se vocês entrarem em movimentomirim.com/pesquisa, vocês vão gastar 2 minutinhos para responder essa pesquisa, é tudo muito rapidinho, e todo mundo que responder essa pesquisa ganha um e-book. Esse e-book é sensacional, na verdade é um e-book que eu mesma preparei, com 7 dicas para você implantar um programa infantil no seu espaço. Então, quais são as questões que você precisa observar, né? Às vezes a gente não tem muita experiência, a gente dá aula, mas não tem muita experiência nessa parte de administrar programa infantil, e aí tem algumas dicas que são bem valiosas, assim, que são bem preciosas, e que, na verdade, vão encurtar um pouquinho o caminho entre a tua expectativa, né, e o sucesso do teu programa. Então, entrem lá, é www.movimentomirim.com/pesquisa, respondam a pesquisa, reservem 2, 3 minutinhos no máximo para responder essa pesquisa, e aí, então, vocês conseguem acessar um link para baixar o e-book, combinado? Bom, vamos então para as respostas. Eu tenho aqui hoje 3 perguntas que foram encaminhadas. Vamos começar por uma pergunta aqui, deixa eu dar uma lida aqui, minha cola, né? Tá, então a pergunta é a seguinte: existe influência no aprendizado motor o fato da criança barra adolescente barra jovem, né, não ter sido educado com princípios básicos de coletividade? Vamos lá, a gente precisa entender o movimento como um comportamento, tudo bem? Então, na verdade, na hora que eu me movimento, eu estou me expressando, eu estou me comunicando com os outros. Aquele corpo, na verdade, está expressando quem eu sou, as minhas vontades, todas as minhas referências. Então, o comportamento motor, ele está sempre atrelado ao contexto. Não tem como eu dissociar uma coisa da outra. E é muito bacana essa pergunta, porque ela traz para a gente essa reflexão. O movimento, ele não é simplesmente funcional, não é só um corpo que estende, que flexiona, que roda e por aí afora, né? É um corpo que se comporta num determinado contexto. Então, a pessoa que não adquiriu esses princípios de coletividade, que não foi educada nesse sentido, esse corpo vai se comportar dessa forma. Sempre que a gente se refere a comportamento motor, a gente tem que ter como base 3 questões, 3 mecanismos, né, que vão aí ancorar essa nossa resposta, esse nosso comportamento motor. O primeiro mecanismo efetor, e de fato, como é que eu me comporto, como que esse corpo se movimenta, tudo bem, né? O outro é o mecanismo perceptivo. Então, a percepção que eu tenho sobre o mundo, gente, não é o mundo como ele é. A gente, cada uma das pessoas, enfim, que existem nesse mundo, percebem o mundo, percebem a situação de uma determinada forma, de acordo com as referências dela e de acordo com o filtro que ela faz de todas as informações que estão disponíveis no ambiente. A gente não consegue processar todas as informações que existem nesse ambiente. Então, a gente precisa fazer um filtro daquilo de verdade que interessa para aquele comportamento que vai ser realizado, né? Então, de todas as informações disponíveis, eu filtro e tomo uma decisão sobre com qual formação que eu vou trabalhar. Esse sujeito que não foi educado pensando na coletividade, no momento que ele for fazer esse filtro, a dica que ele vai pegar do ambiente nunca é a favor do coletivo. Então, se você colocar, por exemplo, esse sujeito num jogo coletivo, né,
ele nunca vai observar oportunidades de jogada onde ele consiga compartilhar o êxito dele com outros sujeitos que compõem o time dele. Ele é um cara que vai ser muito individualista. Esse professor que me encaminhou essa pergunta, eu conheço, né? Ele é técnico de natação. Então, por exemplo, se a gente for pensar na natação, quando você está, por exemplo, num rodízio, na raia, né? Então, vai todo mundo pelo lado direito e volta todo mundo pelo lado esquerdo, o pessoal que não é da natação, né? A gente se organiza dessa forma enquanto a gente está treinando, porque, enfim, é como se fosse uma estrada, né? Eu preciso ter um sentido para ir e um sentido para a volta. Pode ser que esse cara, no momento que ele queira, sei lá, ultrapassar alguém que está na frente dele, ele nem perceba que ele está na outra via, que tem alguém vindo no sentido contrário, porque toda a preocupação dele está centrada nele e não no outro. Então, as dicas que ele vai pegar do ambiente são sempre dicas que dizem respeito a ele. Bom, eu falei para vocês do mecanismo efetor, do mecanismo perceptivo, e tem um outro mecanismo que também é importante, que é o mecanismo decisório, que é a tomada de decisão sobre como esse comportamento vai se manifestar. E, novamente, se a dica que eu absorvi do ambiente é uma dica que diz respeito somente a mim, né? Eu não estou levando em conta o contexto dos outros, todas as tomadas de decisão vão se referir ao meu próprio corpo. Que corpo é esse, pessoal? É um corpo, por exemplo, que você está numa situação, enfim, que você está explicando para o pessoal o que eles devem fazer, e eventualmente esse sujeito pode estar de costas, de lado para você, né? Ou então ele está absorvido somente naquilo que interessa para ele. É um sujeito que muitas vezes ele se antecipa. Então, no momento que você, por exemplo, vai distribuir os materiais, ele nem percebe que o outro está lá. Eu lembro de dar aula uma vez para um grupo de crianças. Claro, a gente sempre tem crianças com esse perfil, né? E eu tinha uma criança que isso era muito forte, né? Essa questão de dela não olhar para o coletivo, né? Ele era um menino muito bacana, mas era uma criança de 6 anos, mais ou menos, mas era uma criança que não observava o coletivo. Ele não tinha... As dicas que ele observava do ambiente eram sempre muito centradas nele, né? E eu lembro de uma vez que a gente estava propondo um jogo, cada criança com uma bola, enfim, eles estavam lançando as suas bolas, eram bolas grandes, e a bola dele era parecida, porque eram aquelas bolas coloridas, né? E a bola dele era muito parecida com a bola de um amigo, né? E os dois lançaram, e ele não percebeu que a bola dele foi para um lado, ele olhou a trajetória da bola do amigo, imaginou que aquela fosse a dele, e o amigo foi resgatar a própria bola. Ele não olhou para o amigo, ele saiu correndo e se atirou em cima da bola, e na hora que ele se deu conta, ele estava em cima do amigo, porque ele se atirou em cima da bola, ele olhou a bola, ele não olhou o amigo. E o outro, coitado, estava deitado no chão com o menino em cima dele, carregando a bola, não entendendo nada, né? Na hora que eu chamei a atenção, isso aconteceu na minha frente, né? Então, enfim, claro, você tem sempre uma distância, você nunca consegue chegar na velocidade que você gostaria quando essas coisas acontecem na sua aula, né? Tem um delay aí, às vezes de segundos, mas que fazem toda a diferença. E aí, então, ele se deu conta que tinha alguém embaixo dele, porque até então ele só olhava para a bola, que era objeto de desejo dele, entenderam? Então, é assim que esse corpo se comporta. Ele pode ser um corpo muito hábil, né? Ou seja, um corpo organizado nesse sentido de responder aquilo que aquele sujeito quer, mas é um corpo que, na hora que você coloca num esporte coletivo, ele tem muita dificuldade de se organizar naquele contexto. Essa é a situação. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda pergunta, então? Vamos lá, pessoal, estou com a minha cola aqui, né? Então, é uma professora que pergunta, professora de natação também, está perguntando se ela percebe que quando a criança fica muito tempo imersa, ela acaba não batendo perna, não desenvolvendo a propulsão, porque ela fica observando o fundo da piscina, né? Está falando aqui de crianças pequenas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, vocês estão na praia, sei lá, numa praia bacana, né? Numa praia com uma água transparente aí, né? Experimentem imergir o rosto de vocês nessa praia, onde tem uma piscina natural, enfim, alguma coisa assim. É possível que vocês já tenham passado por essa experiência, bem possível, aliás, né? Coloca um óculos de natação e imerge o rosto. É outro mundo. Tudo muda. E é muito maluco porque você tem uma percepção sobre o mundo ao seu redor e na hora que você imerge o seu rosto, tudo muda.
Claro que não é essa experiência que essa criança está passando, porque ela não tem aquele monte de peixinho, aquele monte de, enfim, ser marinho aí na frente dela, né? É simplesmente uma piscina. Mas, pessoal, muda, todas essas referências visuais mudam, né? As coisas ficam mais desfocadas, os objetos dentro da água, a forma como os objetos se comportam dentro da água, é tudo diferente. Então, quando a gente está falando de uma criança pequenininha que está consumindo o mundo de uma forma muito, muito forte, né? Essa criança, na verdade, ela está construindo o repertório sensorial e o repertório perceptivo dela. Então, as crianças são muito curiosas porque elas precisam consumir todas essas informações para depois elas processarem e entenderem do que aquilo se trata, né? Então, as crianças pequenininhas, você pega as crianças na fase pré-verbal, por exemplo, no momento que as coisas se apresentam para ela, né, ela precisa consumir aquilo, ela põe aquilo na boca para ela sentir o que é aquilo de verdade, e aí, quando ela entra em contato novamente com aquilo, ela reconhece aquilo que ela já sentiu antes, então ela está construindo esse repertório. Na hora que essa criança imerge o rosto dela na água, é tudo muito novo, é tudo muito interessante para ela. Então, é muito natural. Por isso que é bacana, né? Antes da gente se preocupar muito com questões de propulsão, esse tipo de coisa, deixa a criança explorar. Mesmo que não seja a primeira aula dela. Dá um tempinho para ela fazer essa exploração, né? Trabalha essa imersão, explora um pouquinho, e aí depois, então, a gente começa a propor a propulsão dentro da água. Sabe por que isso é importante, pessoal? O foco atencional, né, essa capacidade da gente focar a atenção em uma determinada coisa, ela com crianças pequenas, isso é uma função executiva que ainda está tão imatura quando a gente fala de atenção seletiva, né? Por quê? Porque ela depende de uma outra função executiva que vai se desenvolver também nessa primeira infância, que é o controle inibitório, que é a capacidade que eu tenho, por exemplo, de frear, né, esses estímulos distratores e organizar o meu corpo para que ele responda de uma forma diferente daquilo que eu tinha planejado inicialmente. Isso a gente vai desenvolver aí ao longo dessa primeira infância, né? Na verdade, até o início da vida jovem, né? Então, isso ainda é muito imaturo nessa criança. E aí, se tem uma outra coisa que está chamando a atenção dela, ela vai se concentrar nessa outra coisa, não naquilo que você está propondo. Então, deixa esgotar essa curiosidade dela, essa exploração dela, para então você conseguir vincular a concentração dela a um outro elemento da natação, que seria o elemento propulsivo. Tudo bem? Vamos então para a terceira pergunta aqui, gente? Vamos lá, estou com a minha cola aqui. Aqui é um professor que está colocando, ele está com uma questão comportamental com uma criança, né? E ele quer saber como é que ele comunica os pais, como que ele compartilha essa informação com os pais, enfim, qual é o melhor caminho, né? Pessoal, pai e mãe responsável, enfim, seja lá quem for, né, o responsável por essa criança, são pessoas que têm que ser encaradas como parceiros sempre, com certeza, né? E são pessoas que precisam de muita informação, porque elas não têm o repertório a respeito de desenvolvimento infantil que a gente, como professor, tem. Então, tem muita inadequação em muitas situações, né? E a gente tem muito mais repertório, primeiro porque a gente estudou sobre isso e depois que a gente atende muito mais crianças, né? E esses caras têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, sei lá, 4 filhos, pouquíssimos filhos, né? Então, o repertório deles é muito mais restrito que o nosso. Então, a gente precisa, sim, orientar, né? Agora, tem uma questão importante. Quando a gente vai compartilhar, e eu sou muito favorável a comunicar absolutamente tudo que aconteça, eu acho que é importante que esse sujeito seja informado, a gente não pode se omitir, a gente precisa, sim, compartilhar. Mas tem uma questão que é fundamental. Se eu estou com uma criança com um problema comportamental na minha aula, eu resolvo a situação e eu informo o pai, eu posso ligar, posso agendar uma reunião, enfim, seja lá o que for, mas eu informo o pai sobre o que aconteceu e qual é a solução, qual é o encaminhamento que eu estou dando. O que eu não posso fazer com esse pai é ligar para ele, pedir ajuda, virar para ele e falar assim, me ajuda, conversa com seu filho porque não está dando. Isso é a pior coisa. Você está apresentando para o pai uma vulnerabilidade sua, uma fragilidade sua, e você está terceirizando para esse pai um problema que não é dele, porque isso não está acontecendo com ele, isso está acontecendo
com você. Então, na verdade, a gente tem que primeiro acolher essa criança, entender o que está acontecendo, né? Enfim, resolver essa questão com ela, compartilha com o pai. Muitas vezes essa criança traz, nesse caso desse professor, ele tinha passado para mim que existia uma mudança de comportamento também em casa, né? Então, claro, é uma questão que está acontecendo fora da aula dele, mas a criança traz para a aula dele, não tem como. A gente é uma pessoa só, né? E não são duas pessoas, uma fora, outra dentro, né? Então, assim, a gente precisa estabelecer esses limites com os pais. A gente sempre compartilha, sempre comunica, mas informa sobre qual é o encaminhamento que você está colocando na sua aula, tudo bem? Não é o pai que vai tomar essa decisão por você. Isso é importante, tá bom? Pessoal, eu acho que são essas 3 questões que eu tenho para vocês aqui hoje, né? A gente volta a se encontrar, assim, pelos vídeos aí da Movimento Mirim, enfim, que vão acontecer, mas com esse objetivo aqui de webinário, de respostas às perguntas que foram encaminhadas por aqui, a gente volta a se encontrar na primeira quarta-feira do mês de maio. Bom, vou ficando por aqui, desejando aí para vocês um excelente trabalho e não se esqueçam de responder à pesquisa da Movimento Mirim, para que vocês consigam fazer o download do e-book com 7 dicas para implantar um programa infantil, combinado? Até mais, pessoal!